Volto mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. E Blaze e influenciadores são detonados no Fantástico, mas influencers como Jojo Salimene expõem Globo e pergunta: e os cassinos que te patrocinam? E foi bastante curioso essa reportagem do Fantástico, não é? Mencionando o caso da Blaze, acusada de não pagar os prêmios, né? Acusação de suposto estelionato. E já tinham falado anteriormente de jogo de tigrinho, de investigação policial. Agora resolveram, até porque há aparentemente uma investigação sobre influencers que divulgaram a Blaze, e o Fantástico cita John Vlogs, Jojo Salimene, Mel Maia e Carlinhos Maia, além de Rico, Melquiades, MC Cauã. E também a gente sabe que a Blaze foi muito divulgada aqui no Brasil por outros influencers que aparentemente não têm contrato mais com a Blaze, como Felipe Neto, como Neymar, por exemplo, não é? Mas a hipocrisia da Globo foi grande, porque rapidamente influencers usaram as suas redes sociais para chamar a hipocrisia da Globo, não é? Muitos disseram que não tem mais contrato, que estão aguardando as investigações, mas outros chamaram a hipocrisia da Globo, como a Jojo Salimene, por exemplo, John Vlogs, porque eles falaram que todos os cassinos são iguais. E a Globo, Jojo Salimene postou, fez contrato milionário, por exemplo, com a PixBet. Tadeu Schmidt da Globo, por exemplo, fazendo propaganda para o Esportes da Sorte, que outros famosos como Virgínia, Deolane, Carlinhos Maia e times de futebol como o Flamengo, por exemplo, são patrocinados, fazem publicidade para estes sites. Então, por que falar de influências e não falar desses outros? Porque o Fantástico chama a atenção ao ficar dizendo que o jogo do tigrinho, o jogo do foguetinho é ilegal no Brasil, não é? Não é só o fato da Blaze não supostamente pagar os prêmios, mas fica falando que é ilegal. Há ainda, ao menos na interpretação de muitas pessoas, dúvidas sobre a legalidade ou não dos cassinos online no Brasil, devido a uma lei assinada pelo presidente Temer em 2018. Essa lei, muitas pessoas especulam que permitiria cassinos online. Há dúvidas a respeito dessa questão ainda. Porém, nos sites, vocês estão vendo prints aí dos sites, aparentemente dá para jogar sem nenhuma restrição o jogo de aviãozinho, o jogo de tigrinho no PixBet e também no Esporte da Sorte e em outros sites. Eles geralmente têm sempre a parte de cassino. Então a Rede Globo teria que, teoricamente, estar sendo investigada pela publicidade que ela faz da PixBet, do Esporte da Sorte e de outras casas de aposta, por exemplo, não é? Então uma grande hipocrisia. E, gente, que coisa horrorosa essa legislação do Brasil, que fica com esse falso moralismo sobre cassino, não é? Que coisa ridícula. É como se aqui no nosso Brasil o cassino só pudesse ser feito pelo Estado. Porque a gente tem loteria e loto fácil, loto difícil, loto mais ou menos, loto de tudo quanto é jeito. É telecena, é papa tudo. Gente, o Brasil tá cheio de cassino, não é? A diferença que alguém pode dizer é que não, porque a loteria de fim de ano, tanta gente que joga, né, gasta muito dinheiro, porque até onde eu sei não tem limite para apostar, não é? Uma pessoa geralmente ganha. E os outros? Ah, mas tem parte que vai pro imposto e tal. Alguém nesse país está satisfeito com a segurança, com a saúde, com a fila do SUS? Alguém está satisfeito com a educação? Ninguém nesse país está satisfeito com o destino dos impostos. Então, só o Estado aparentemente pode fazer cassino. O resto não. Aqui no Brasil deveria ser igual Las Vegas. Deveria ter cassino físico, cassino online. Joga quem quer. Se o argumento de poder viciar, claro, adultos são responsáveis por si. Joga quem quer, porque se o argumento de poder viciar fosse aplicado, vamos acabar com a cerveja, vamos acabar com as redes sociais, não é? Que podem viciar, vamos acabar com o videogame, vamos acabar com o chocolate, não é? Vamos acabar com o cigarro, vamos acabar com tudo, porque tudo, vamos proibir o sexo também, porque sexo pode viciar. Então, se você for proibir tudo que pode viciar ou tudo que pode fazer mal, vamos proibir o casamento?
porque de 8 em cada 10 casos de feminicídio são ex-maridos, namorados, vão proibir relacionamento sério também. Então assim, que absurdo, que falso moralismo essa coisa de querer ficar demonizando o cassino. Gente, parece que as pessoas, esses influencers, foram contratados para matar pessoas. Que coisa horrorosa. Se a Blaze não pagou, deixou de pagar, se o jogo de Tigrinho paga menos, aí é uma outra investigação. Agora esse negócio de ficar demonizando, quem é a Globo para ficar falando que cassino é ilegal? Vocês promovem cassino, time de futebol, vai prender, vai fechar os times de futebol, vai fechar as redes de televisão, fechar a Rede Globo, não é? A impressão que dá é que a Globo tá querendo destruir a Blaze para poder favorecer as que as patrocinam diretamente. A impressão que dá é essa. Que falso moralismo, que hipocrisia. Mas teve regulamentação com apostas. Que porra de diferença faz essas apostas esportivas para cassino? Desde que não haja golpe, nem de pessoas que jogam e nem da pessoa que disponibiliza o jogo, qual seria o problema? Não vejo problema. E as apostas em jogo de futebol, a mesma coisa. É cassino do mesmo jeito. Mas futebol, você pode ter alguma estratégia. Que mané estratégia o quê? Futebol é loteria. Você pode apostar num time e perder. A grande maioria das pessoas vai perder. Não, gente. É horrível a gente ficar lidando com esse falso moralismo, né? E causou bastante. Porque foi Rodrigo Mussi falando de VTube, né? Que também foi mencionada. A VTube disse que acabou com a parceria. Aí veio o Eliezer defendendo a VTube, dizendo quem é Rodrigo Mussi para falar se ela vai devolver o dinheiro. Olha, muita treta e muita confusão. Aqueles influencers que parece que já não tem mais contrato com a Blaze, mas divulgaram a Blaze pra caramba aqui no Brasil. Outros se fazendo de santos, que eu acho que é pior, né? Os que se fazem de santos. É Selbit, não é? É Jade Picon, que aparentemente o Cocielo, não é? Já fez propaganda de cassino e faz a Jade no podcast da Tatá dizendo que essas pessoas estão se vendendo e que ela jamais faria propaganda de cassino, porque ela não se venderia. Primeiro que a expressão se vender é preconceituosa e pejorativa, né? Aliás, muito usada para ofender, por exemplo, profissionais do sexo. Só que essas pessoas esquecem que todo mundo que trabalha por dinheiro, e 90% é por dinheiro, 90% não necessariamente gosta do que faz. Quem trabalha por dinheiro, entre aspas, se vende, Jade Picon. Aliás, a senhora que fez Big Brother, protagonizou aquela cena maravilhosa com o PA, não é? No Big Brother, parecia mais uma cena de verdades secretas. A senhora que é herdeira, a senhora que é multimilionária. Quem é a senhora para querer pagar de arauto de moralidade para alguém? Porque se você for julgar a moralidade, eu achei lindo a cena dela, estilo Verdades Secretas no BBB. Mas a gente sabe que a sociedade falsa moralista critica, da mesma forma que vai criticar o cassino, não é? Então, não dá para a senhora querer pagar de arauta da moralidade e dos bons costumes pra cima de alguém. Não respeita nem a Tatá. No podcast dela é muita hipocrisia, cara. Que loucura. Eu acho que inclusive esse termo influenciador é muito mal utilizado, porque influenciador é mais ligado ao marketing mesmo, é a possibilidade de vender um produto. Agora, ninguém realmente vai influenciar alguém. A pessoa, no sentido de receber influências, até como o Carlinhos Maia falou, mostrou na reportagem do Fantástico, realmente se recebe em todo lugar, mas a decisão é sua. A decisão é da pessoa, até porque são produtos adultos. A decisão é da pessoa. Não tem esse negócio de jogar responsabilidade para outra pessoa. Esse termo influenciador nem é legal, porque tem muita gente que coloca ele em termos literal. O melhor é criador de conteúdo. Mas o que a Virgínia cria de conteúdo? Ela mostrar a vida dela? É criação de conteúdo, é lifestyle, é estilo Kardashians. Então é um termo que deveria até ser abolido, tá? Esse negócio de influenciador. Bota criador de conteúdo, porque muitas das vezes esse termo é utilizado para querer chamar uma responsabilidade que essas pessoas não têm. A pessoa faz a publicidade ou fala da vida dela. Agora,
cada pessoa é responsável por si. Nós não podemos aceitar uma sociedade que fica botando a culpa no outro. Ah, porque a culpa é do outro que eu perdi dinheiro. Não, você jogou porque você quis jogar. Agora, já na questão de golpes, suposto golpes, aí é outra história. Porque se a casa de aposta não paga um prêmio que a pessoa ganhou, aí é outra investigação. Aí é prêmio não pago, é suposto estelionato, aí já é outra coisa. A questão é esse falso moralismo da Rede Globo, da reportagem do Fantástico em relação a cassinos. E a própria reportagem diz que os advogados da Blaze usam o argumento de dizer que a Blaze, ou esses outros cassinos também, com certeza usam os mesmos argumentos, fica em um país com sede em Curaçao, onde o cassino é liberado, não é? Que não se enquadra em ilegalidade, mesmo que apostadores forem do Brasil. Para mim faz sentido essa defesa deles, porque se eu quiser jogar, por exemplo, num cassino online de Las Vegas, eu acho que eu posso, não é? Eu não acho que ninguém vai conseguir impedir um cassino de outro país de impedir que um usuário brasileiro jogue, por exemplo, né? Então, a princípio, eu acho que é um argumento que até faz sentido, mas aí é uma questão mais complexa e principalmente essa questão de não pagar prêmio. Aí é outra coisa, mas eu acho que já chegou e já passou da hora do Brasil olhar para o seu próprio rabo, como diz a gíria, e parar de sentar em cima dele, né? Parar de hipocrisia e definitivamente saber que nós convivemos com loterias e desde sempre nesse país e que é um absurdo esse falso moralismo de permitir um cassino de aposta e não permitir o jogo do foguetinho. Se o jogo do foguetinho não tem golpes envolvidos dentro do jogo, se é um jogo que funciona, que paga direitinho, não deveria jamais ser ilegal e jamais ser um problema. Deixe os comentários da sua opinião, recomendo que assista os vídeos anteriores aqui do canal e nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok.